Introdução à Divina Vontade. Lição 52. A Virgem morreu ou não? A meditação seguinte é muito longa e não gostaria de resumi-la, tratando-se de um assunto importantíssimo na vida de Nossa Mãe Santíssima, pois ela é a única criatura que realiza plenamente a finalidade completa que Deus traçou a nos criar. E por isso, ela é a única que escapa das consequências do pecado original. E quanto mais neste ponto tão discutido dentro da igreja. Por isso, divido esta meditação em duas partes. Primeira parte. Na ausência de verdades reveladas, a imaginação popular toma lugar e passa a apresentar como verdade fantasias elaboradas pela mente. Às vezes, Deus concede alguma visão, como o arrebatamento de Elias, e novamente a fantasia popular tece ao redor daquela visão uma lenda. Nos capítulos 7 e 8 do livro 4 dos Diálogos, São Gregório Magno relata como São Bento viu à meia-noite a alma de Germano, bispo de Capua, ser levada ao céu pelos anjos em um globo de fogo. Isso nos dá uma possível explicação para o arrebatamento de Elias em um carro de fogo. Como podemos pensar na imortalidade de um profeta que nem sequer podia entrar no céu, pois ainda não podia ser glorificado, e teve que ir ao seio de Abraão, e ao mesmo tempo afirmar simplesmente a morte de Maria? Antes de tudo, devemos esclarecer um pouco a separação da alma e do corpo. Ouçamos Jesus em Luísa. Depois disso, Jesus me transportou para fora de mim mesma. Encontrando-me sozinha, sem corpo, eu disse: meu amado e único bem, que castigo é para mim ter que voltar tantas vezes ao meu corpo, porque é certo que agora não o tenho, e somente minha alma que está junto de ti. Depois, não sei como encontro-me aprisionada em meu mísero corpo, como dentro de uma prisão tenebrosa, e ali perco aquela liberdade que me é dada ao sair dele. Não é isso um castigo para mim, o mais duro que se possa dar? E Jesus respondeu: minha filha, não é castigo que dizes, nem é por culpa tua que isso te acontece. Ao contrário, deves saber que somente por duas razões a alma pode sair do corpo: pela força da dor, quando acontece a morte natural, ou pela força do amor recíproco entre a alma e eu. Sendo este amor tão forte, nem a alma suportaria ficar sem mim, nem eu posso suportar por muito tempo ficar sem gozar dela. Por isso, vou atraindo-a a mim, e depois a devolvo ao seu estado natural. E a alma, mais do que atraída por um fio elétrico, vai e vem como a mim agrada. Eis que aquilo que tu crês ser castigo é amor finíssimo. 10
de outubro de 1900. Tanto na revelação pública, isso é, na Bíblia, como em tudo que o homem aprofundou com sua ciência, este mistério não fica totalmente esclarecido. Por isso deu margem a muitas interpretações equivocadas, enchendo de fantasia este momento da vida de nossa mãe. Onde temos um pouco de luz para aprofundar este mistério é na obra de Maria Valtorta, no tomo 5, O Evangelho como me foi revelado. Considerações e explicações sobre a Assunção e o trânsito de Maria Santíssima. Eu morri? Sim. Se eu quiser chamar de morte, a separação da parte eleita do espírito em relação ao corpo, não, se por morte se entende a separação da alma vivificadora do corpo, a corrupção da matéria já não vivificada pela alma, a escuridão do sepulcro e, antes de tudo isso, o espasmo da morte. Como morri? Como fui transladada da terra ao céu? Primeiro, com a parte imortal, depois, com a parte que perece, como era justo para aquela que não conheceu mancha de culpa. Naquela tarde, já havia começado o descanso sabático. Eu falava com João sobre Jesus, sobre tudo que se referia a ele. Aquele entardecer respirava tranquilidade. O sábado havia afastado todo rumor de trabalho humano. E a hora apagava toda a voz humana e todo o canto dos pássaros. Somente as oliveiras ao redor da casa deixavam ouvir o rumor de suas folhas, balançadas pelo vento da tarde, parecendo que anjos esvoaçaram ao redor das paredes da solitária casinha. Falávamos de Jesus, do Pai, do reino dos céus. Falar da caridade e de seu reino é acender-se no fogo vivo, romper o fechamento da matéria e deixar que o espírito empreenda seus voos místicos. Se o fogo permanece dentro dos limites que Deus estabeleceu para conservar as criaturas sobre a terra a seu serviço, pode-se viver e arder, encontrando neste incêndio não destruição, mas complemento de vida. Porém, quando Deus retira os limites e deixa livre o fogo divino para investir e atrair a si o Espírito sem medida, então o Espírito, respondendo também sem medida ao amor, separa-se da matéria e voa para onde o amor o empurra e o convida. Assim, chega o fim do exílio e o retorno à pátria. Naquela tarde, uniu-se ao desejo ardente e incontido de uma vida sem limites do meu espírito, uma doce larguidez, uma misteriosa sensação de afastamento da matéria, enquanto o intelecto, ainda mais vivo em sua atividade de raciocinar, mergulhava em divinos esplendores. João, amoroso e prudente, testemunha de todos os meus atos, desde que se tornara meu filho adotivo, conforme a vontade do meu unigênito, persuadiu-me
com doçura, a descansar em meu leito, e permaneceu orando perto de mim. O último som que ouvi na terra foi o murmúrio das palavras do Virgem João. Foram como o acalanto de uma mãe junto ao berço, e acompanharam meu espírito no último êxtase sublime, demais para ser descrito. Acompanharam meu espírito até o céu. João, única testemunha desse doce mistério, envolveu-me sozinho no manto branco, sem me tirar as vestes e o véu, sem levar o corpo e sem embalsamá-lo. O espírito de João, como aparece claramente pelas palavras do segundo episódio deste ciclo, que vai de Pentecostes até minha Assunção, já sabia que eu não me corromperia, e institui o apóstolo sobre o que deveria ser feito. Ele, casto, amoroso e prudente, diante dos mistérios de Deus e dos companheiros distantes, pensou em guardar o segredo e esperar os outros servos de Deus, para que pudessem ver-me uma vez mais, e com isso encher-se de consolo e de ajuda para as penas e fadigas que teriam em sua missão. Esperou como se estivesse seguro de sua chegada. Mas outro era o desígnio de Deus, bom, como sempre, para o predileto, justo, como sempre, para todos os fiéis. Fechei os olhos do primeiro, para que o sono lhes poupasse a dor de ver que lhes era tirado também o corpo. E Deus deu aos fiéis uma verdade a mais, que os confortasse a crer na ressurreição da carne, no prêmio de uma vida eterna e bem-aventurada, concedida aos justos, na verdade mais poderosa e doce do Novo Testamento. Minha Imaculada Conceição, minha divina maternidade virginal, a natureza divina e humana de meu Filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nasceu não por vontade carnal, mas por um desposório divino, por essa semente divina depositada em meu seio. E por fim, para que crescem que no céu está meu coração de mãe, dos homens que palpita de amor por todos, justos e pecadores, que deseja ardentemente ter todos consigo, na pátria bem-aventurada, por toda a eternidade. Quando os anjos me tiraram da casinha, havia voltado a mim o Espírito? Não, o Espírito não devia voltar a descer à terra. Encontrava-se em adoração diante do trono de Deus. Mas, quando a terra, o exílio, o tempo e o lugar em que eu estivera separada do meu Senhor, uno e trino, foram deixados para sempre, o Espírito voltou a brilhar no centro da alma, tirando o corpo do seu sono. Por isso é justo dizer que fui assunta ao céu em alma e corpo, não por minha própria capacidade, como aconteceu com Jesus, mas com auxílio angélico. Despertei deste misterioso e místico sono. Levantei-me, voei finalmente, porque minha carne já havia alcançado a perfeição dos corpos glorificados.
e amei. Amei meu Filho e meu Senhor, uno e trino. Amei-o como é destino de todos os viventes eternos. Segunda consideração ou explicação. 5 de janeiro de 1944. Chegada a sua última hora, à maneira de um lírio cansado, que depois de exalar seus perfumes, inclina-se sobre as estrelas e fecha seu cálice branco como a neve, Maria, minha mãe, recolheu-se em seu leito e fechou os olhos a tudo que a rodeava, para recolher-se numa última contemplação de Deus. O anjo de Maria, inclinado sobre o lugar do descanso, esperava ansioso que o anelo do êxtase, separando-se o espírito do corpo pelo tempo assinalado no decreto de Deus, e o esperasse para sempre da terra, enquanto do céu já descia a doce e carinhosa ordem de Deus. Inclinando também sobre este misterioso descanso, João, anjo terreno, velava a mãe que estava prestes a deixá-lo, e quando a viu apagada, continuou velando, para que, livre de olhares profanos e curiosos, permanecesse ainda depois da morte como imaculada esposa e mãe de Deus, dominado tão bela placidamente. Diz uma tradição que no féretro de Maria, aberto por Tomé, encontraram-se flores. Não passa de uma lenda. Nenhum sepulcro conservou os restos de Maria, porque não houve restos de Maria, como os humanos entendem, já que Maria não morreu como morre todo aquele que viveu. Ela, por decreto divino, apenas se separou do Espírito, e com o mesmo Espírito que a precedera, uniu-se novamente ao corpo santíssimo, invertendo as leis habituais pelas quais o êxtase termina quando cessa o arrebatamento, isso é, quando o espírito regressa ao estado moral. Foi o corpo de Maria que voltou a unir-se ao espírito depois da longa espera no leito mortuário. Tudo é possível a Deus. Eu saí do sepulcro sem outra ajuda, além do meu poder. Maria veio a mim, a Deus, ao céu, sem conhecer o sepulcro, em sua horrível podridão e escuridão. É um dos mais brilhantes milagres de Deus. Não é o único, na verdade, se recordamos Enoque e Elias, os quais, amados do Senhor, foram arrebatados da terra, sem saborear a morte, e transladados a outro lugar, um lugar que somente Deus e os moradores do céu conhecem. Eles eram justos, mas sempre nada em comparação com minha mãe, que é inferior em santidade somente a Deus. Por essa razão, não existem relíquias do corpo nem do sepulcro de Maria, porque Maria não foi sepultada e seu corpo foi assunto ao céu.
Terceira consideração ou explicação. 8 de julho de 1944 e 15 de julho de 1944. Um êxtase foi a concepção de meu filho. Um êxtase maior foi quando dei à luz. O êxtase dos êxtases foi meu trânsito da terra ao céu. Somente durante a paixão, nenhum êxtase tornou suportável meu sofrimento atroz. A casa de onde fui assunta ao céu, um dos inúmeros gestos de generosidade de Lázaro para com Jesus e sua mãe, era a casinha do Getsêmani, próxima ao lugar da ascensão. É inútil buscar seus restos na destruição de Jerusalém pelos romanos. Ela foi destruída e suas ruínas se dispensaram com o passar dos séculos. Quarta consideração ou explicação. 18 de dezembro de 1944. Assim como para mim foi um êxtase o nascimento do Filho e do arrebatamento em Deus, ocorrido naquela hora, voltei presente a mim mesma e à terra com meu menino nos braços. Assim também, minha morte, impropriamente chamada assim, foi um arrebatamento em Deus. Confiando na promessa que recebi no resplendor matinal de Pentecostes, eu pensava que, ao aproximar-se o momento da última vinda do amor, para levar-me consigo, ele deveria manifestar-se com o aumento do fogo de amor que sempre ardia em mim, e não me enganei. Quanto mais a vida se afastava de mim, tanto mais aumentava em mim o desejo de fundir-me na eterna caridade. O desejo de unir-me ao meu filho me impelia a isso, e também a certeza de que jamais teria feito tanto em favor dos homens como quando, estando aos pés do trono de Deus, orasse e intercedesse por eles. E com um movimento cada vez mais ardente e forte, com todas as forças da minha alma, eu gritava ao céu: vem, Senhor Jesus, vem, amor eterno. A Eucaristia, que para mim era como orvalho, para a flor sedenta, era sem dúvida vida. Mas quanto mais passava o tempo, mais se tornava insuficiente para satisfazer a ânsia incontida do meu coração. Já não me bastava receber dentro de mim meu Filho divino e levá-lo em mim nas sagradas espécies como o havia levado dentro do meu corpo virginal. Todo o meu ser ansiava pelo Deus uno e trino, não sob os véus que meu Jesus escolheu para esconder o inefável mistério da fé, mas como ele era e será no centro do céu. Meu próprio Filho, nos transportes eucarísticos, consumia-me com abraços de desejo infinito, e cada vez que vinha a mim, com o poder de seu amor, como que arrancava minha alma no primeiro ímpeto, depois permanecia com infinita ternura, chamando-me mamãe. E eu o sentia ansioso por ter-me consigo. Eu
não desejava outra coisa, nem sequer o desejo de proteger a igreja nascente nos últimos tempos da minha existência mortal permanecia em mim. Tudo era anulado pelo desejo de possuir a Deus, porque eu estava persuadida de que tudo poderia quando o possuísse. Aproximai-vos, cristãos, desse amor total, que tudo que é terreno perca seu valor. Olhai somente para Deus. Quando chegardes a ser ricos desta pobreza de desejo, que é uma riqueza imensurável, Deus se inclinará sobre vosso espírito para instruí-lo primeiro e depois tomá-lo, e subireis com ele ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para conhecê-los e amá-los por toda a feliz eternidade, e para possuir suas riquezas de graças em favor dos irmãos. Nunca alguém é mais ativo em favor dos irmãos do que quando já não está mais entre eles, e se torna luz reunida à luz divina. O amor eterno, ao aproximar-se, deu o sinal que eu imaginava. Toda luz, toda cor, toda voz, toda presença se desvaneceram sobre o fulgor e a voz que, descendo dos céus abertos ao meu olhar espiritual, vinham sobre mim para tomar minha alma. Costumava-se dizer que eu teria ficado cheia de júbilo, porque naquela hora meu filho me assistiu. Mas meu doce Jesus estava muito junto ao Pai. Quando o amor, isso é, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade eterna, deu-me seu terceiro beijo em minha vida, um beijo tão poderosamente divino, que nele minha alma se alegrou, perdendo-se na contemplação como uma gota de orvalho aspirada pelo sol no cálice de um lírio. Subi com meu espírito, que cantava hosanas até os pés das três pessoas que eu sempre havia adorado. Depois, no momento preciso, como pérola em engastes de fogo, primeiro me ajudaram, depois me seguiram os espíritos angélicos, que haviam vindo assistir-me em meu nascimento celestial eterno. Nos umbrais do céu já me esperava meu Jesus, e ali também meu esposo terreno, os reis e os patriarcas da minha estirpe, os primeiros santos e mártires. Entrei como rainha, depois de tantas dores e tanta humildade de uma pobre serva de Deus, no reino da alegria sem limites. E o céu se inclinou sobre si mesmo, pela alegria de possuir-me, de possuir sua rainha, cujo corpo único entre todos os corpos mortais conhecia a glorificação antes da ressurreição final e do último juízo. Quinta consideração ou explicação. Dezembro de 1943. Minha humanidade
Não podia permitir-me pensar que me estivesse reservada tanta glória no céu. Interiormente, eu pensava com segurança que meu corpo, tornado santo por ter carregado Deus, não experimentaria a corrupção, pois Deus é vida. E quando Ele satura e enche de si mesmo uma criatura, sua ação é como um aroma preservador da corrupção e da morte. Eu não apenas havia permanecido imaculada, nem somente estava unida a Deus, em casto e fecundo abraço, mas estava saturada até o mais profundo do meu ser, pelas emanações da divindade oculta em meu seio, que se revestia de carne mortal. Mas que a bondade do Eterno tivesse reservado à sua serva a alegria de voltar a sentir em seus membros o contato da mão de meu filho, seu abraço, seu beijo, de voltar a unir com meus próprios ouvidos, de voltar a ouvir com meus próprios ouvidos sua voz, de ver com meus olhos seu rosto. Isso eu não pensava que me fosse concedido, nem o desejava. Bastaria que estas alegrias fossem concedidas ao meu espírito, e com isso todo o meu ser já se sentiria pleno de felicidade. Mas o Criador, como testemunho de seu primeiro pensamento criador a respeito do homem que havia sido destinado a viver, passando sem morrer do paraíso terrestre ao celestial, ao reino eterno, quis-me imaculada no céu, em alma e corpo, tão logo terminasse minha vida terrena. Eu sou o testemunho certo daquilo que Deus havia pensado e querido para o homem, uma vida inocente, desconhecedora da culpa, em trânsito tranquilo desta vida para a vida eterna. O homem, como alguém que atravessa o limiar de uma casa para entrar em um palácio, com seu ser completo, com seu corpo material e sua alma espiritual, teria passado da terra ao paraíso, aumentando a perfeição do seu ser que Deus lhe havia dado, com a perfeição completa, tanto do corpo quanto do espírito. Essa perfeição estava destinada no pensamento divino a todo ser humano que permanecesse fiel a Deus, e a graça, uma perfeição que teria chegado ao seu cumprimento na luz plena dos céus, vinda de Deus, sol eterno que os ilumina. Deus me levou em alma e corpo à glória dos céus, diante dos patriarcas, profetas, santos e mártires, e disse: eis aqui a obra perfeita do Criador, eis aquilo que eu criei, a minha mais verdadeira imagem e semelhança entre todos os filhos do homem, fruto de uma obra-prima divina e criadora, maravilha do universo, que viu encerrada em seu único ser a criatura espiritual, eterna como Deus a fez,
inteligente, livre e santa, e a criatura material, no mais inocente e santo dos corpos, diante do qual todo outro ser vivo nos 3 reinos da criação é obrigado a inclinar-se. Eis o testemunho do meu amor pelo homem, para quem destinei um organismo perfeito e uma sorte feliz de vida eterna no meu reino. Eis o testemunho do meu perdão ao homem, a quem, por vontade de um amor trino, concedi o poder de reabilitar-se e recriar-se diante dos meus olhos. Esta é a pedra mística de comparação. Este é o anel de união entre o homem e Deus. Esta é aquela que reconduz os tempos aos primeiros dias e oferece aos meus olhos divinos a alegria de contemplar uma Eva como eu a criei, agora ainda mais bela e santa, porque é mãe do meu verbo e mártir do grande perdão. Eu abro os tesouros do céu ao seu coração imaculado, que jamais conheceu mancha alguma, nem sequer a mais leve, e sobre sua cabeça que não conheceu soberba alguma, coloco uma coroa do meu resplendor, porque é o ser mais santo, para que seja vossa rainha. No céu não há lágrimas, mas em lugar do pranto alegre que os espíritos teriam experimentado se lhes fosse concedido chorar por emoção, houve depois destas palavras divinas um cintilar de luzes, uma mudança de resplendores. Em outros, ainda mais fortes, um arder de incêndios de caridade em fogo mais ardente, em um soar insuperável e indescritível de um filho em louvor a Deus Pai e a sua serva para sempre bem-aventurada. Sexta e última consideração. 1º de maio de 1946. A diferença entre a separação da alma e do corpo por morte verdadeira e a separação momentânea do espírito em relação ao corpo e à alma, vivificante por êxtase ou arrebatamento contemplativo. Enquanto a separação da alma e do corpo traz consigo uma morte verdadeira, a contemplação extática, isso é, a evasão temporária do espírito para além das barreiras dos sentidos e da matéria, não provoca a morte. Isso porque a alma não se separa nem se retira totalmente do corpo, mas apenas sua parte mais escondida mergulha nos fogos da contemplação. Todos os homens, enquanto vivem, têm alma mortal ou viva, seja pelo pecado ou pela justiça, mas somente os grandes amantes de Deus alcançam a verdadeira contemplação. Isso serve para demonstrar que a alma, conservando a existência enquanto está unida ao corpo, e esta particularidade existe igualmente em todos os homens, possui em si uma parte mais escondida, a alma da alma, ou
o espírito do espírito. Nos justos, esta parte é muito forte, enquanto nos que não amam a Deus e sua lei, ainda que apenas por tibieza ou pecados veniais, ela se enfraquece, privando a criatura da capacidade de contemplar e conhecer Deus e suas verdades eternas, tanto quanto uma criatura humana pôde fazê-lo segundo o grau de perfeição a que chegou. Quanto mais a criatura ama e serve a Deus com todas as suas forças e possibilidades, tanto mais a parte mais eleita de seu espírito aumenta sua capacidade de conhecer, contemplar e penetrar na verdade eterna. O homem dotado de alma racional é uma capacidade que Deus enche de si. Maria, sendo a criatura mais santa depois de Cristo, foi uma capacidade completa, até transbordar sobre os irmãos de Cristo de todos os séculos e por todos os séculos. Deus, suas graças, sua caridade e suas misericórdias. Ela atravessou a vida submersa nas ondas do amor, agora no céu, transformada em oceano de amor, derrama sobre os filhos fiéis a ela e também sobre os filhos pródigos suas ondas de caridade para a salvação universal. Ela é a Mãe universal de todos os homens. Segunda parte, nem mesmo Maria, a sem mancha, por privilégio divino e por vontade e felicidades heróicas, escapou à lei da dor, consequência do pecado. E embora não tenha morrido materialmente, mas tenha passado adorando, separando-se seu espírito da carne no ímpeto da contemplação, para abrir caminho àquela que não devia conhecer a putrefação da carne, por não ter conhecido a podridão ainda mais irreparável da culpa e dos pecados. Ela conheceu a dor. Devia, com a carne glorificada, unida novamente à sua alma puríssima, entrar como rainha no céu. Contudo, conheceu o sofrimento e provou a morte do coração ao ver expirar sobre uma cruz seu Deus, o filho de suas entranhas. 26 de janeiro de 1950. Comentários à Epístola dos Romanos. 2 de fevereiro de 1948. Onde Deus descansa no espírito dos justos. O que é o espírito? É a parte melhor da vossa alma, quando deixa de ser trono de Deus, quando é dominado pela concupiscência, quando a alma vos deixa, quando na hora da morte se separa da carne, para ser julgada, e espera a ressurreição da carne, tendo com ela o juízo eterno final. Mas Maria não morreu, passou em um arrebatamento desta vida para a outra. E neste trânsito, seu Espírito Puríssimo foi mais do que nunca trono de Deus. Assim, deveria ter sido também com todos os homens, se todos eles em Adão não tivessem pecado. Maria não foi julgada,
era a inocente, não sujeita ao juízo, nem à morte como vós estáis. Maria não foi reduzida a pó em sua carne imaculada, porque sua alma a fez incorruptível, por ter levado o Filho de Deus e do homem. Foi assunta ao céu em corpo e alma pelos anjos, e, no entanto, na hora de seu trânsito, sua alma separou-se totalmente e subiu intelectualmente, mas de modo total, não ao terceiro céu, mas ao céu supremo, e empíreu, e ali adorou. Enquanto isso, o Espírito Uno e Trino também não deixou seu doce e virginal tabernáculo, no qual havia repousado. Maria está no céu, em corpo e alma, viva como estava na terra, feliz como ela pôde ser no céu. E Deus que habitou nela enquanto esteve na terra, habita nela no céu. Nada mudou, colocada no centro do fogo divino, que faz convergir sobre ela seus ardentes amores. Ela nos diz eternamente: ó Deus, eis aqui a escrava, e abre no seu coração, e nos acolhe em um mistério de amor inefável. Segundo a Igreja, morreu a Santíssima Virgem Maria? Sabe-se que a morte não é condição essencial para a Assunção. Sabe-se também que o dogma da Assunção não definiu se a Santíssima Virgem morreu realmente. Naquele tempo, havia discussão entre os mariólogos e Pio XI. Preferiu definir aquilo que era realmente importante, que Maria subiu gloriosa aos céus, em corpo e alma, deixando de lado o problema de saber se foi assunta ao céu depois de morrer e ressuscitar, ou se foi transladada em corpo e alma ao céu, sem passar pela experiência da morte, como os demais mortais, inclusive como seu próprio filho. João Paulo II, em uma de suas catequeses sobre o tema, recordava que Pio XII e o Concílio Vaticano II não se pronunciaram sobre a questão da morte de Maria, mas esclarece que Pio XII não pretendeu negar o fato da morte, apenas não julgou oportuno afirmar solenemente como verdade que todos os fiéis deviam admitir a morte da Mãe de Deus. Contudo, alguns teólogos sustentaram a teoria da imortalidade de Maria, mas João Paulo II afirma que existe uma tradição comum que vê na morte de Maria sua introdução na glória celeste. Refere-se possivelmente ao fato de que, como afirma Antônio Royel Martim, a assunção gloriosa de Maria depois de sua morte e ressurreição reúne apoio imensamente majoritário entre os mariólogos. Os argumentos em favor da morte de Maria podem ser divididos assim, segundo a tradição cristã, incluindo a arte cristã, segundo a liturgia, segundo a razão teológica e pela utilidade da morte.
Segundo a tradição cristã, Royor Marin afirma que o testemunho da tradição, sobretudo a partir do século II, é esmagador em favor da morte de Maria. Essa é sua afirmação, embora não apresente citações a respeito. Inclusive, a própria bula Munificentissimus de Deus de Pio XII sobre o dogma da Assunção, embora não proponha como dogma a morte de Maria, apresenta este dado muito interessante sobre a morte de Maria na tradição da Igreja. Os fiéis, seguindo os ensinamentos e a orientação de seus pastores, não encontraram dificuldade em admitir que Maria tivesse morrido como morreu seu unigênito, mas isso não os impediu de crer e professar abertamente que seu sagrado corpo não esteve sujeito à corrupção do sepulcro e que o augusto tabernáculo do Verbo divino não foi reduzido à putrefação e às cinzas. O padre Joaquim Cardoso, S.J., publicou no México, no ano da declaração do dogma, um pequeno livro chamado Assunção de Maria Santíssima, e nos diz o seguinte sobre a morte de Maria na tradição. Até o século IV, não há documento escrito que fale explicitamente da crença da Igreja acerca da Assunção de Maria. Contudo, quando se começa a escrever sobre ela, todos os autores se referem sempre a uma antiga tradição dos fiéis sobre o assunto. Já se falava no século II da morte de Maria, mas não se designava com o nome de morte, e sim com o nome de trânsito, sono ou dominação. Isto indica que a morte de Maria não havia sido como a dos demais homens, mas possuía algo de particular. Porque, embora se dissesse de todos os defuntos que haviam passado para uma vida melhor, para indicar esta passagem, usava-se sempre a palavra morreu, ou ao menos dormiu no Senhor, mas nunca se chamava como a da Virgem, de modo especial e por autonásia, o trânsito, o sono. Muitos sumos pontífices ensinaram expressamente sobre a morte de Maria, entre eles o Papa João Paulo II, que em sua catequese de 25 de junho de 1997, intitulada pelo Observatório Romano como a dominação da Mãe de Deus, oferece mais dados sobre a morte de Maria na tradição. Santiago de Sanruque, falecido em 521, afirma que o coro dos 12 apóstolos, quando chegou para Maria o tempo de caminhar pela senda de todas as gerações, isso é, a senda da morte, reuniu-se para sepultar o corpo virginal da bem-aventurada. São Modesto de Jerusalém, falecido em 634,
Depois de falar longamente da Santíssima Dominação da Gloriosíssima Mãe de Deus, conclui seu elogio exaltando a intervenção prodigiosa de Cristo, que a ressuscitou do túmulo para torná-la consigo na glória. São João Damasceno, falecido em 704, pergunta: como é possível que aquela que no parto superou todos os limites da natureza agora se dobre às suas leis e seu corpo imaculado se submeta à morte? E respondeu: certamente era necessário que se despojasse da parte mortal para revestir-se da imortalidade, pois o Senhor da natureza também não evitou a experiência da morte. Com efeito, ela morre segundo a carne e com sua morte destrói a morte, transforma a corrupção em incorruptibilidade e a morte em fonte de ressurreição. Também não é possível ignorar a arte cristã, na qual encontramos grande número de mosaicos e pinturas que representaram a Assunção de Maria, procurando mostrar graficamente a passagem imediata da dominação ao pleno gozo da glória celestial, e em alguns casos a passagem do sepulcro à glória, sendo assunta ao céu. Segundo a liturgia, de acordo com Royal Marin, o argumento litúrgico tem grande valor em teologia. Segundo o conhecido princípio, a lei da oração estabelece a lei da fé. Na aprovação oficial dos livros litúrgicos está empenhada a autoridade da Igreja, que é iluminada pelo Espírito Santo, não pode propor à oração dos fiéis fórmulas falsas ou errôneas. Desde a mais remota antiguidade, a liturgia oficial da Igreja recolheu a doutrina da morte de Maria. Royal Marin menciona duas orações: Veneranda nobis e Subveniate Domini, que estiveram em vigor até a declaração do dogma em 1950, e recolhem expressamente a morte de Maria ao celebrar a festa de sua gloriosa Assunção aos céus. As orações posteriores à declaração do dogma, por razões óbvias, não fazem alusão à morte. Assim dizia a oração Veneranda nobis: ajude-nos com sua salutar intercessão, ó Senhor, a venerável festividade deste dia, no qual, embora a Santa Mãe de Deus tenha pago seu tributo à morte, não pôde, contudo, ser humilhada pela corrupção, aquela que em seu seio encarnou teu Filho, nosso Senhor. O padre Joaquim Cardoso diz sobre a morte de Maria na liturgia: a Igreja, tanto a grega como a latina, sempre creu, não somente como possível, mas como regra,
na morte de Maria, e nas mais antigas liturgias de ambas as igrejas encontra-se sempre a celebração e a lembrança da morte de Maria, como com o nome de dominação, sono ou trânsito de Nossa Senhora. Porque isso, sim, se criam que realmente a Virgem havia morrido. Indicavam com esta denominação, não usada comumente para todas as mortes, que a morte da Virgem tivera algum caráter especial e extraordinário, precisamente o de sua ressurreição imediata e assunção aos céus. E continua, como dizem os críticos, inclusive protestantes, já no século VI, era absolutamente geral a crença na Assunção de Maria, tal como demonstram as antiquíssimas liturgias de todas as igrejas, que possuem ao menos desde o século IV, estabelecida a festa da dominação de Maria. Segundo a razão teológica, iniciemos esta parte com João Paulo II. É possível que Maria de Nazaré tenha experimentado em sua carne o drama da morte? Refletindo sobre o destino de Maria e sobre sua relação com seu Filho divino, parece legítimo responder afirmativamente, dado que Cristo morreu, seria difícil sustentar o contrário, no que se refere à sua mãe. Cristo, o Filho de Deus e Filho de Maria, morreu. E pode a mãe ser superior ao Filho de Deus? Quanto à morte física, o texto comenta, por certo que sim. É verdade que a Santíssima Virgem Maria, tendo sido concebida sem pecado original pela Imaculada Conceição, tinha direito a não morrer, mas João Paulo II dizia: o fato da Igreja proclamar Maria livre do pecado original, por singular privilégio divino, não leva a concluir que tenha recebido também a imortalidade corporal. A mãe não é superior ao filho, que aceitou a morte, dando-lhe novo significado e transformando-a em instrumento de salvação. Royal Marin conclui este argumento dizendo: sem dúvida alguma, Maria teria renunciado de fato a este privilégio para se parecer em tudo, até na morte e ressurreição, com seu divino Filho Jesus. O padre Joaquim Cardoso afirma: Maria Santíssima nunca teve pecado, pelo privilégio de Deus em sua Imaculada Conceição. Por consequente, não estava sujeita à morte, como também não estava Jesus, mas também ela tomou sobre si nosso castigo, nossa morte. E João Paulo II diz: Maria, envolvida na obra redentora e associada à oferta salvadora de Cristo, pôde compartilhar o sofrimento e a morte com vistas e redenção da humanidade. Pela utilidade da morte, diz Royal Marin, que a morte de Maria nos serve de exemplo e consolo. Maria teria morrido para nos ensinar a bem morrer,
e suavizar com seu exemplo os supostos temores da morte. Recebeu-a com calma, serenidade e, mais ainda, com alegria, mostrando-nos que a morte nada tem de terrível para aqueles que durante a vida cumpriram a vontade de Deus. João Paulo II também afirma: Maria, envolvida na obra redentora e associada à oferta salvadora de Cristo, pôde compartilhar o sofrimento e a morte com vistas à redenção da humanidade. E ainda, a experiência da morte enriqueceu a Virgem, tendo passado pelo destino comum a todos os homens, e capaz de exercer com mais eficácia sua maternidade espiritual em relação àqueles que chegam à hora suprema da vida. 15 de agosto de 1925. Todas as coisas criadas caminham para o homem. A festa da Assunção deveria chamar-se Festa da Divina Vontade. Eu continuava fundindo-me no santo querer divino, para corresponder ao meu Jesus com meu pequeno amor por tudo que ele fez pelo gênero humano na criação. E meu amado Jesus, movendo-se em meu interior para dar mais valor ao meu pequeno amor, fazia junto comigo aquilo que eu fazia. Enquanto eu estava nisso, disse-me: minha filha, todas as coisas criadas foram feitas para o homem, e todas correm para ele. Não têm pés, mas todas caminham. Todas possuem movimento, seja para encontrá-lo, seja para fazer-se encontrar. A luz do sol parte do alto dos céus para encontrar a criatura, iluminá-la e aquecê-la. A água caminha para chegar às entranhas humanas, para tirar-lhe a sede e refrescá-la. As plantas e as sementes caminham e rasgam a terra, formam seu fruto para se darem ao homem. Não há coisa criada que não tenha um passo, um movimento em direção àquele a quem o eterno artífice as havia destinado em sua criação. Minha vontade mantém a ordem, a harmonia e mantém todas as coisas a caminho das criaturas. Portanto, é minha vontade que caminha sempre nas coisas criadas, em direção à criatura. Ela não se detém jamais. E todo movimento para aquele a quem tanto ama. No entanto, quem diz um obrigado à minha vontade, que lhes leva a luz do sol, a água para beber e matar a sede, o pão para saciar a fome, o fruto e a flor para recriá-lo, e tantas outras coisas que lhes leva para fazer-lhe feliz? Não é justo que minha vontade, fazendo tudo por ele, encontre no homem a correspondência de fazer tudo para cumprir minha vontade? Oh, se tu soubesses a festa que minha vontade faz nas coisas criadas, quando caminha e serve a quem cumpre minha vontade. Minha vontade operante é cumprida na criatura, e minha vontade operante nas coisas criadas, quando se encontram juntas, beijam-se, harmonizam-se, amam-se e formam o hino e adoração ao seu Criador. Formam o maior prodígio de toda a criação. As coisas criadas sentem-se honradas quando servem a criatura, animada por aquela mesma vontade
que forma a vida delas. Ao contrário, minha vontade se coloca em atitude de dor nas próprias coisas criadas, quando deve servir a quem não cumpre minha vontade. Eis porque muitas vezes acontece que as coisas criadas se colocam contra o homem, ferem-no e castigam-no, porque elas se tornam superiores ao homem, conservando íntegra nelas aquela vontade divina pela qual foram animadas desde o princípio da criação, enquanto o homem desceu para baixo, não conservando em si a vontade do seu Criador. Depois disso, pus-me a pensar na festa da minha Mãe Celestial, assunta ao céu, e meu doce Jesus, com um tom terno e comovente, acrescentou: minha filha, o verdadeiro nome desta festa deveria ser a festa da divina vontade. Foi a vontade humana que fechou o céu, que rompeu os vínculos com seu Criador, que fez surgir todas as misérias e dores, e que pôs fim às festas que a criatura deveria gozar no céu. Agora, esta criatura, rainha de todos, fazendo sempre e em tudo a vontade do Eterno, ou melhor, podendo-se dizer que sua vida foi somente a divina vontade, abriu o céu, vinculou-se com o Eterno e fez voltar as festas no céu com a criatura. Cada ato que ela fazia na vontade suprema era uma festa que se iniciava no céu. Eram sóis que ela formava como ornamentos desta festa. Eram músicas que enviava para alegrar a Jerusalém celestial. Portanto, a verdadeira causa desta festa é a vontade eterna operante e cumprida em minha Mãe Celestial. Ela operou tais prodígios nela que deixou céu e terra estupefatos. Prendeu o Eterno com vínculos indissolúveis de amor e arrebatou o Verbo Eterno até o seu seio. Os próprios anjos arrebatados repetiam entre si: de onde vem tanta glória, tanta honra, tanta grandeza e tantos prodígios jamais visto nesta excelsa criatura? No entanto, é do exílio que ela vem. E atônitos reconheciam a vontade de seu Criador como vida e operante nela. E estremecendo diziam: Santa, 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 honra e glória à vontade de nosso soberano Senhor. E glória 3 vezes santa, aquela que fez operar esta suprema vontade. Assim, é minha vontade, que mais do que tudo foi e é festejada no dia da Assunção, no céu de minha Mãe Santíssima. Foi somente minha vontade que a fez subir tão alto e a distinguiu entre todas as criaturas. Todo o restante teria sido nada, se ela não tivesse possuído o prodígio do meu querer. Foi minha vontade que lhes deu a fecundidade divina e a fez mãe do Verbo. Foi minha vontade que a fez ver e abraçar todas as criaturas juntas, tornando-se mãe de todos e amando todas com amor de maternidade divina, e fazendo a rainha de todos, fazia imperar e dominar.
Naquele dia, minha vontade recebeu as primeiras honras, a glória e o fruto abundante de seu trabalho na criação. E começou sua festa, que jamais se interrompe, pela glorificação de sua obra em minha amada mãe. E embora o céu tenha sido aberto por mim, e muitos santos já estivessem em posse da pátria celestial, quando a rainha celestial foi assunta ao céu, a causa primária era precisamente ela, que havia cumprido em tudo a suprema vontade. Por isso esperou-se por aquela que tanto a havia honrado e que continha o verdadeiro prodígio da santíssima vontade, para fazer a primeira festa ao supremo querer. Como todo o céu glorificava, bendizia e louvava a vontade eterna, quando via esta sublime rainha entrar no empíreo, em meio à corte celestial, toda fundida no sol eterno do querer supremo. Viam-na toda adornada pela potência do Fiat Supremo. Não havia nela sequer um batimento que não tivesse impresso este Fiat. Atônitos, olhavam-na e diziam: sobe, sobe mais alto. É justo que aquela que tanto honrou Fiat Supremo e por meio da qual nos encontramos na pátria celestial, tenha o trono mais alto e seja nossa rainha. A maior honra que minha mãe recebeu foi ver glorificada a divina vontade. Esta lição trata de uma pergunta delicada. Maria morreu ou não morreu? A resposta apresentada no texto não é simples, porque distingue dois modos de compreender a morte. Se por morte entendemos dor, corrupção, decomposição do corpo, separação dolorosa e consequência do pecado, então Maria não morreu assim. Ela não conheceu a corrupção, porque não conheceu o pecado. Seu corpo imaculado, que carregou o Verbo encarnado, não podia ser entregue à putrefação. Mas se por morte entendemos uma separação misteriosa entre espírito e corpo, um trânsito, um sono místico, um arrebatamento em Deus, então o texto admite que houve uma passagem real. Maria deixou esta vida e foi assunta ao céu em corpo e alma. A chave da leitura está nesta expressão, trânsito. Maria não teria morrido como morrem os homens, marcados pelo pecado. Ela teria passado desta vida para outra, como alguém que atravessa uma porta luminosa. Sua partida não teria sido uma derrota da vida, mas um êxtase de amor. A morte comum é fruto da ruptura causada pelo pecado original. Mas Maria, sendo imaculada, não estava submetida a esta lei. Como os demais, ela não carregava em si a raiz da corrupção. Por isso, sua partida não foi apresentada como decomposição, mas como glorificação. A leitura também mostra que Maria é o modelo daquilo que Deus queria para a humanidade. Desde o princípio, o plano original de Deus não era que o homem passasse pela morte dolorosa e pela corrupção, mas que atravessasse da vida terrena para a vida celeste, em harmonia, inocência e união com Deus. Maria realiza este plano de forma perfeita. Ela é como a criatura restaurada, a nova Eva, a obra perfeita do Criador. Por isso, sua assunção não é apenas uma
honra pessoal. É uma revelação do destino para o qual fomos criados. Maria mostra o que Deus queria fazer com todos: elevar a criatura inteira, corpo e alma, à comunhão eterna com Ele. A segunda grande luz desta leitura está na relação entre a Assunção e a divina vontade. Jesus diz que a festa da Assunção deveria chamar-se Festa da Divina Vontade. Por quê? Porque foi a vontade humana, separada de Deus, que fechou o céu. Foi ela que rompeu os vínculos com o Criador. Trouxe miséria, sofrimento e morte. Mas Maria, vivendo sempre e em tudo na vontade divina, reabriu o caminho da criatura para Deus. Cada ato de Maria feito na divina vontade era como uma festa no céu. Cada batimento seu trazia impresso o Fiat Supremo. Ela não viveu de vontades próprias, interesses próprios ou movimentos humanos separados de Deus. Sua vida foi uma só coisa com o querer divino. Por isso, a Assunção é o triunfo da divina vontade em uma criatura. Maria sobe ao céu, porque nela a vontade de Deus encontrou plena liberdade, plena correspondência, plena vitória. A leitura também ensina que todas as coisas criadas caminham para o homem: o sol, a água, as plantas, os frutos, as flores. Tudo foi criado para servir a criatura, mas tudo isso serve em ordem, porque conserva em si a vontade divina. Quando o homem vive fora da vontade de Deus, ele perde sua harmonia com a criação. Então, aquilo que deveria servi-lo pode tornar-se ocasião de sofrimento, correção e até castigo. Não porque a criação seja má, mas porque o homem se colocou fora da ordem. Maria, ao contrário, viveu perfeitamente na ordem. Por isso, a criação, os anjos, os santos e todo o céu reconhecem nela a rainha. O ponto mais profundo é esse. Maria foi assunta porque viveu totalmente no Fiat. Não foi apenas por ser mãe de Jesus, embora isso seja sublime. Não foi apenas por ser imaculada, embora isso seja incomparável. Foi porque sua vida inteira foi uma resposta perfeita à divina vontade. Ela é a criatura em que Deus pôde ver realizado seu primeiro sonho sobre a humanidade. Na Assunção, o céu celebra Maria, mas celebra sobretudo a vitória do querer divino nela. Por isso, essa lição nos convida a olhar para Maria, não apenas como aquela que foi elevada ao céu, mas como aquela que nos ensina o caminho para lá viver sem resistência ao Fiat de Deus. A pergunta, Maria morreu ou não, conduz a uma verdade ainda maior. Maria viveu tão unida a Deus que sua passagem não foi queda, mas elevação. Não foi destruição, mas transformação. Não foi fim, mas entrada gloriosa. Ela não desceu à corrupção, ela subiu à plenitude. E subiu porque a divina vontade reinava nela como vida. Fiat, Fiat, Fiat.